Eu acho que o cinema devia ser de graça para o povo. Eu acho que o cinema barato é uma medida altamente importante, mas acontece que os produtores brasileiros não podem gastar de 10 a 15, 20 milhões, 30 milhões de cruzeiros para fazer um filme, jogar esse filme no mercado a este preço e receber apenas 30% da renda, ou 28%, ou 27%, às vezes até 20%, porque a maior parte da renda, ou seja, 50%, fica com o dono do cinema, com o exibidor, e de 20% a 30% com o distribuidor, ou seja, com o atravessador, de forma que o produtor dança na história. O cinema estrangeiro, que já chega aqui pago, sobretudo os filmes brasileiros, ou aliás, sobretudo os filmes americanos, esse cinema estrangeiro quer o baixo preço, porque o que ele busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico do mercado intelectual do público brasileiro. Mas esse problema de colonização cultural é um problema complexo do Brasil, porque inclusive a vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana, de forma que o problema de cinema é um problema trágico, porque os empresários não compreendem o problema industrial, os intelectuais são colonizados, o governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil, entrando no ano 2000, está com a sua indústria cinematográfica reduzida a zero. Você pode me prender! A solução pro Brasil é extermínio! É extermínio total! Essa porra que eu vejo! O mundo vai explodir! Se tiver de sapato não sobra! Pode sobrar, não pode sobrar! Antônio das Mortes, matador de cangaceiro, matador, matador, matador de cangaceiro. Acredito que o problema do nosso cinema não esteja exatamente na produção cinematográfica, apesar de haver questões que a gente possa melhorar, mas sim na construção de público. E aqui a gente precisa romper com uma das grandes falácias do nosso cinema, que é esse senso comum que se estabeleceu de que, enfim, o nosso cinema não é assistido porque é ruim, e o cinema americano é assistido porque é bom. Essa falácia se constitui, sobretudo, pela ideia de que o gosto é uma realização da pureza de natureza, né? Ou seja, nós já nascemos com gosto e, enfim, o cinema americano atende o nosso gosto que aí está. E não o contrário, que o gosto é uma criação do indivíduo e dos encontros que esse indivíduo tem com o mundo, mas que esse mundo é moldado pelas nossas relações sociais coletivas, né? Sobretudo inseridos dentro de um sistema capitalista onde esse gosto é criado, onde o espectador nada mais é do que uma demanda que é criada para atender determinadas questões da indústria da cultura. Dito isso, criar público no cinema brasileiro é, sobretudo, discutir uma ideia de protecionismo do nosso cinema. Discutir a necessidade de proteger o nosso cinema frente às relações imperialistas. Saca? Então, a partir dessas relações de proteção, discutir diretrizes que irão direcionar a produção cinematográfica nacional, a partir de uma empresa brasileira de cinema estatal, que irá conduzir esse cinema sob uma ótica de se fazer cinema brasileira. E que é possível construir público no Brasil a partir de uma empresa brasileira e se protegendo da lógica imperialista, porque nós já fizemos isso. Nós já tivemos uma empresa brasileira de cinema que, junto com as práticas que já aconteciam dentro do nosso território, moldou uma época de ouro no que tange a criação de público no Brasil. A década de 70 e a primeira metade da década de 80. Então, assim,
acho que o grande fator que a gente precisa colocar em prática hoje é a construção de público. Porque a construção de público significa mais gente assistindo filme, que significa mais gente trabalhando com cinema, que significa, por consequência, mais emprego, que significa uma indústria como a da cultura e a do cinema, que é subvalorizada no nosso país, gerando mais renda, movimentando a nossa economia, para além dos filmes gerarem lucro ou não, mas para fornecer benefício social. E é isso que importa. Recomeçar. Se tiver de sapato, não sobra! O cinema nacional já teve números de produção e público diferentes do que vemos hoje, mesmo antes do apagão proporcionado pelo governo Bolsonaro. Teve sim, né, sobretudo nos anos 70 e 80, que foi um momento de incremento da produção nacional por meio da Embrafilme, de medidas protecionistas e da busca por diferentes meios por um cinema popular e industrial. Esse foi um momento marcado, por exemplo, pela explosão da produção de filmes na região da Boca do Lixo, em São Paulo, e da chamada pornochanchada, entre São Paulo e Rio. A Embrafilme também buscou, ao seu próprio modo, construir um cinema popular e industrial, investindo em filmes que apontavam para um diálogo com parcelas mais amplas do público, mas sem perder um certo padrão de qualidade. O resultado foi um aumento significativo do público de cinema brasileiro ao longo dos anos 70 e início dos anos 80, chegando ao número nunca mais repetido de 30% de ocupação do mercado do cinema brasileiro, dos cinemas do Brasil por filmes nacionais no ano de 1980. Eu acho que a principal diferença nesse âmbito mercadológico entre o cinema brasileiro dessa época e o cinema de anos mais recentes, sobretudo anteriores ao desmonte bolsonarista, passa justamente por essa busca por construir um cinema industrial e popular, difundido em diferentes meios, de produtores independentes ao chamado cinemão da Embrafilme. Em tempos recentes, esse esforço me parece mais concentrado nas produções da Globo Filmes, com um ou outro caso isolado. O número de filmes brasileiros produzidos e mesmo lançados até 2019 não era pequeno, pelo contrário, né? O problema é que a maior parte deles é mal lançada. Por outro lado, vale destacar, né, considerando esse período mais recente, o êxito das políticas públicas no sentido de uma ampliação da diversidade regional na produção cinematográfica nacional, que é algo que o cinema brasileiro dos anos 70 e 80 não conseguiu alcançar, ainda que existissem projetos nesse sentido, né? Existia uma ambição por parte da Embrafilme durante a gestão do Roberto Farias, que buscou então criar programas para estimular a regionalização do cinema brasileiro. Explodir! Se tiver de sapato, não sobra! É o império da bolinha, da desordem e dos gangsters. Da prostituição em massa, Do tráfico de menores. do crime industrializado e do comércio automobilístico. Uma cidade dentro de uma cidade. O cinema nacional tem solução, mas isso demanda de um esforço coletivo para além das estruturas oficiais do Estado, né? Porque a gente sabe que nós vivemos num Estado burguês, e esse Estado burguês, claro, atende às necessidades da própria indústria do cinema, não necessariamente nacional, mas global, já que vivemos num mundo globalizado. E sabendo disso, claro, as forças internacionais, sobretudo imperialistas, estarão sempre à disposição de romper com as indústrias nacionais, sobretudo do dito sul do globo. Impedir o crescimento dessas indústrias, como fez na década de 70 e 80, quando usou a América Latina como laboratório das experiências neoliberais. Mas por que eu? Você venceu 60 candidatos. Você é a mulher mais perfeita do país. Você vai ficar rica. Então nós temos solução, mas sobretudo através de uma organização coletiva e popular.
O cinema brasileiro está de olho no sucesso. O cinema experimental está de olho na sucessão. O cinema experimental pede anistia. O cinema experimental também quer ocupar espaço.